nessa vida natural, os fins podem justificar os meios, mas com Deus, não. Então, o que a gente te convida é ser o que é eterno, não o que é perene. Muito bom. Você quer ter resultados perene, invista o seu pior, que você vai ter resultados rápidos. Mas você quer ter resultados eternos, e invista no seu melhor, que você vai atingir não só a sua vida, como também a sua descendência. Muito bom. E não só da sua família, mas também de outras famílias. Então, olha só o que ela começa falando. Então, vocês fizeram uma pergunta. O que então, o marido deve ser e o que ele não deve ser? O que ele deve fazer e não deve fazer de jeito nenhum. Então, vamos lá. Começa dizendo que havia um homem. Então, a primeira coisa que o marido tem que ser é homem. Uhum. Isso que ele não tem que ser nem macho e nem menino. Uhum. Que existe 3 expectativas aqui, vamos dizer, na definição. Porque existem pessoas com uma idade que era para ter uma maturidade adulta, mas é um menino. E tem outros que, apesar de ter uma idade e uma maturidade, se conforma de forma animal. Uhum. Então aqui já começa identificando o que Deus quer. Deus quer que você seja homem. E para isso você precisa de revelação de Deus. Porque o macho é aquele que procria, aquele que morde, aquele que nutre, aquele que expande o seu rebanho. Isso é um macho. Geralmente, ele vai ser selecionado o mais forte, o mais bonito, certo? As características dele vão ser características genéticas. Uhum. Mas Deus, ele quer que você seja homem. E o homem é o fenótipo. O que é? É a atuação do meio. E o meio tem a ver com o quê? Com a espiritualidade. Então Deus, ele quer trazer novamente o quê? A masculinidade espiritual para dentro do lar. Porque hoje nós estamos vivendo, em grande parte dos casamentos, extremos. Uhum. Ou nós temos pessoas extremamente infantis e, entre aspas, frouxos. Uhum. E no outro extremo, nós temos pessoas talvez maduras, só que com comportamento muito inadequado, chegando a ser animalesco. Uhum. Na forma de agir, de tratar, de se relacionar sexualmente, de se relacionar com os filhos, com os funcionários. Então, a primeira coisa, Deus te chama para ser homem. E homem tem um comportamento que só Deus vai te tirar desses 2 extremos. Ou seja, implicitamente, a sua fala ela já deixa clara que o homem é aquele que tem algum tipo de equilíbrio. Se ele não tiver o equilíbrio para entender que ele tem uma responsabilidade com a esposa e com os filhos, e que nele ele não vai achar essas respostas na totalidade, e sim que a totalidade vai vir de Deus, esse homem ainda está nos 2 extremos. Como que eu sei que uma pessoa é a figura homem? Não é a perfeição, mas é a busca de como ser aquilo que Deus espera nele. Isso tem a ver com a capacidade física? Porque tem muita gente que fala na internet, não, o homem tem que ser forte, tem que ser sarado, tem que... Isso tem a ver com o que você está falando ou não? Não. Isso tudo são complementos. Você cuidar do seu corpo é para que você viva o melhor dessa terra. Certo? Mas não é para você exercer só. Mas é um fator de proteção. É um fator de exemplo para os seus filhos. Porque se você estiver cuidando do seu corpo, naturalmente você está se alimentando bem, você está tendo um hábito de exercício físico, naturalmente você está dando um exemplo para sua esposa, que naturalmente ela vai vir atrás, e você vai estar imputando valores. Porque senão, se você for uma pessoa que só trabalha, você está valorizando só o material. Se você for uma pessoa que só cuida do corpo, você só está alimentando o que? A vaidade do eu. Esse é um bom ponto. Então é esse equilíbrio que é ser homem. E existe assim, Cris, algumas características que eu falo assim, essa pessoa é homem, ou essa pessoa não, tá mais pro lado de macho. Tem algumas características
que a gente pode se embasar nisso? Ou seja, elas vão estar no campo físico ou no campo das atitudes. Exatamente. Sempre vai ser as atitudes. Isso é muito bom. Isso é muito bom. As atitudes. Porque é muito fácil, às vezes, eu falar que eu defendo minha família, porque eu sou uma pessoa forte, porque eu sou uma pessoa trabalhadora, porque eu sou isso, entendeu? Só que as minhas atitudes não revelam isso. Muito bom. Porque eu posso defender a minha família para estar defendendo o meu ego. É verdade. Exatamente. Porque uma coisa é você proteger o teu rebanho. Outra coisa é você morrer por ele. Exatamente, é muito diferente. É muito diferente. Entendeu? Então, qual é, de forma bíblica, o que Deus espera de nós? Que o marido seja igual Cristo foi pela igreja, que morra pela sua esposa. Ou seja, aquele marido que fala, quem manda aqui sou eu, tá fora dessa lista aí, né? Cala a boca! Quando chega num nível desse, os extremos já tomaram conta. Uhum. Entendeu? Os extremos. Ou essa mulher tem algo muito complicado dentro de casa, Uhum. a ponto do marido não querer ouvir e falar, olha, você é incapaz de opinar, Uhum. porque existe a mulher, a Bíblia diz que a mulher rixosa, É. entendeu? Tem A mulher Bíblia que fala deixa que a o mulher, marido doido né? também. Tem mulher que deixa o marido doido, tem mulher, a Bíblia fala que a mulher ela pode destruir com a própria mão seu lar. É verdade. E ao mesmo tempo tem aquela pessoa extremamente ignorante, que é o caso do personagem bíblico que nós estamos lendo, entendeu? Que ele tinha uma mulher que agia com entendimento, que era bonita, e ele não conseguia honrar ela onde ela merecia. É. Então olha só quanto tempo só falando do que é ser homem aqui. É. Mas se fosse Mas isso é fundamental. Mas se fosse pra gente dimensionar você já se colocou em situação para morrer pela sua esposa? Isso é ser homem. Se você ainda não se colocou à frente a ponto de colocar a sua vida, ainda você não provou que ama como Deus quer. Yeah. Olha só, ele continua dizendo assim, ó, e tinha suas propriedades no Carmelo. Então entenda que tem muita gente, Daniel, que acha que ser rico é pecado. Uhum. Tem muita gente que acha que você ter bens vai fazer você errar. Ah, pode ter dinheiro, mas não pode ter muito. Isso. Então, o grande problema é que as pessoas, às vezes, elas crescem de forma distintas. Elas crescem financeiramente, mas não crescem no caráter. E é esse desequilíbrio que faz com que elas caem. Uhum. Então, olha só, ele era um homem de muitas propriedades. Era um homem muito rico. Então, entenda que aqui, a riqueza não é o problema. O problema é você não entender quais são as outras riquezas que você tem. Porque quando você entende que a Bíblia diz que a tua mulher ela é coerdeira da graça, os mesmos direitos que você tem, ela tem. Exato. Então não era ele que era rico, era ele e a esposa. Então se ele tivesse lido lá em 1 Pedro 3, ele ia entender que ele tinha que tratar a mulher dele como? Como vaso mais fraco, com entendimento, como coerdeira da graça, para que as orações dele não fossem interrompidas. Então, a forma com que você trata a tua esposa pode bloquear o teu acesso das orações às religiões celestiais. É bíblico, está escrito, não tem nem como negar. E isso que o Daniel acabou de dizer não é algo que nós estamos supondo. Exato. Isso é algo que, para nós que somos cristãos, está escrito em 1 Pedro 3. Você pode procurar. E deixa eu só fazer um parênteses aqui para... não porque eu estou participando, mas é muito importante esse tipo de mensagem. Nós estamos praticamente aqui... o Estação Família, ele é para um público que está acostumado a ler a Bíblia, ou gosta de ler a Bíblia, ou diz que lê a Bíblia. Mas muitas pessoas não conseguem entender quão profundo é essa verdade, quão necessário é cumprir. Olha o que você falou. O homem, o marido, é aquele que é capaz de morrer pela esposa. E quantos nem cogitam isso? E é bíblico. Né? A gente nem entrou na história ainda, mas já falou tanto desse assunto, né? Como é importante a gente entender que o que Cristo é para a igreja, nós temos que ser para a nossa esposa. Hoje, na verdade, os relacionamentos, às vezes, já começam se defendendo de como vai ser a divisão. Uhum. Como vai ser o divórcio. Então, eles estão mais preocupados em se afastar do que, do que permanecer. Verdade.
Isso eu sei que tem leis, tem coisas, então não vou entrar no mérito É. disso. Mas eu tô falando a sua disposição como marido e como mulher.